Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não gostaria de me estender nesse dia, eu acho que a própria celebração fala por si. Aliás, aquilo que nós temos vivenciado no nosso tríduo pascal, as celebrações não só da Quaresma, mas sobretudo a qual nós começávamos ontem, o tríduo do Senhor rumo à Páscoa. Mas a gente não pode deixar de destacar alguns pontos essenciais daquilo que aconteceu com Jesus e que, infelizmente, à medida em que os tempos vão se aproximando, vão acontecendo as coisas, essa mesma realidade parece se repetir, seja na nossa vida ou ao nosso redor. O grande problema que a gente lida diante desse texto do Evangelho pode parecer que seja o problema do sofrimento, só que o problema nunca esteve no sofrimento. E aqui está uma grande dor nossa. E a gente não vai entender isso, a gente não entende isso. Não foi o sofrimento que salvou o mundo. Às vezes a gente pensa assim, né? Só pelo fato de Jesus ter sofrido salvou o mundo. Ou seja, todo mundo que sofre então salva o mundo, não é? Não seria? Mas não é assim. O que salvou o mundo foi o amor. Só que não foi um amor como o nosso. Não é um amor como nós amamos. Mas é o amor de Deus. E só Deus pode salvar o mundo. Só Deus poderia salvar a humanidade. Dor, a gente já sabe que o mundo produz demais. Não só produz, mas reproduz. Seja na violência, e a gente conhece isso muito, toda hora. Não só fora da nossa casa, dentro da nossa casa, a gente vive situações de violência. Traição, humilhação, injustiça, abandono. Isso a humanidade, inclusive, sabe fazer a todo tempo e muito bem. Maldade, tudo isso a gente faz. E tudo isso causa, direto ou indiretamente, um sofrimento. Por isso, o sofrimento não é o que salva o mundo. O que salva o mundo é o amor indo até o final. O que salva é aquele amor capaz de permanecer quando tudo ao nosso redor faz aquele convite, digamos assim, sorrateiro, né? De dizer assim, é melhor ir embora. É melhor fugir. Não vale a pena. O amor de Deus, ele permanece. O amor de Deus, ele não recua. Ele não anda para trás. E a gente vê nesse texto do evangelista o tempo todo essa realidade. Parece que no fundo do nosso coração, na nossa humanidade, a gente espera assim, poxa Jesus, resolve isso, sai da cruz. Só que isso é completamente diabólico. Nós fugirmos da cruz. Nós fugirmos daquilo que é próprio do amor, ir até o final. Dentro das nossas famílias, a gente às vezes experimenta inúmeras realidades tristes. Às vezes a gente diz que ama, mas na primeira dificuldade, na primeira situação, a gente já recua, a gente já se arma, a gente já quer desistir, a gente já não quer mais correr atrás. Na Sexta-feira Santa, queridos, nós não estamos apenas diante de um homem ferido, machucado, humilhado, esquecido, injustiçado, traído. A gente está diante do Filho de Deus que ama. Ama. Ama tanto que se submete. Estamos diante do Filho de Deus que escolhe permanecer mesmo diante de tudo aquilo que ele já estava vendo que passaria. Quando ele foi rezar. Quando ele foi rezar. A primeira leitura do profeta Isaías diz para nós uma coisa. Ele seria desprezado, rejeitado, ferido, esmagado, não teria aparência, nem beleza, nem glória aos olhos do mundo. Esse é o nosso maior problema. Mas como é que a primeira leitura começa? Como é que a primeira leitura começa? Apresentando o servo, eis o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será do mais alto grau. Como? Se a gente vê a derrota da humanidade ali, na cruz, parece impossível. Como é que a gente vai lidar com essa realidade? Não tem como a gente lidar com essa realidade. Como é que a gente vê Deus ali? Cadê a ascensão? Cadê o poder? Mas aí está justamente o nosso problema, porque a nossa humanidade, ela continua loucamente apaixonada
pelo poder. Loucamente apaixonada pela aparência. Aparência de rei, aparência de poder. E é isso que mais estraga a nossa mesma humanidade no nosso tempo. Por isso Jesus foi recusado, porque a sua aparência não era agradável aos olhos dos judeus, como também de muitos homens do nosso tempo hoje. A aparência de Jesus, diante de alguns lugares e situações, é uma aparência de ameaça. Não que Jesus ameace, mas a verdade que é o Cristo, quando ela se torna presente, já nos incomoda. É como o demônio. Quando algo que é sagrado, que é santo, está no mesmo ambiente, ele começa a ficar agitado. Ele começa a se perturbar. Nos exorcismos, quando o padre lança sobre ele os sacramentais, como a água benta, por exemplo, começa a rezar, ele se incomoda. É a presença, é a imagem do Cristo. É ele ali, mas está sendo recusado pelo mal. Mas às vezes não é só o diabo que recusa, nós também. Nós também. A gente recusa aquela aparência que vai falar assim: meu filho, esse não é o certo. Meu filho, vamos parar de beber. Meu filho, vamos parar de usar droga. Meu filho, vamos largar essa vida. Meu filho, olha quanta gente. Vamos ter uma vida nova. E por isso que essa realidade de Jesus diante da nossa própria humanidade vai sempre revelar uma aparência. A igreja também ela é recusada, porque o Cristo está vivo nela. A igreja, quando fala, muitos ouvidos se incomodam. Claro, diante de um tempo onde a gente vê a falta de lucidez das pessoas, é óbvio que, assim como o demônio, muitos poderiam se convulsionar, né? A verdade que revela, a verdade que fala, a verdade que orienta, não acusa, mas orienta. Nós recusamos, sim, o tempo todo. A nossa humanidade sempre continua adorando aquela imagem de força, aquela imagem de poder, aquela imagem de querer ter o domínio, querer controlar tudo, as pessoas, as situações. Quem não gosta de criar uma boa estratégia, né? Os judeus criaram uma excelente estratégia. Não podemos condenar ninguém à morte. Mas o que fizeram com Jesus? Armaram ciladas. Não foram? Não foi assim? Tudo isso que eles armaram estava completamente fora dos padrões jurídicos. E quem é dessa área sabe muito bem disso. Tudo na surdina, tudo escondido, e de repente o caos já estava armado, e aí com o caos armado já não tem como voltar atrás, e por isso ele foi para a cruz. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Criamos as melhores estratégias. Os religiosos daquele tempo fizeram a mesma coisa, tanto que botaram Jesus na cruz. Nós não podemos, mas vamos apresentar falsas acusações para que ele possa ser condenado. Aliás, para que eles condenem o Cristo e a gente só fique livre de mais um louco. Só que Jesus não é louco. Jesus é aquele que vem apresentar a verdade. Usaram tudo isso para o mal. Jesus também tinha uma estratégia. Só que a estratégia dele é amar até o fim. E o fim não é... Jesus poderia ter recusado, o Evangelho mostra isso para nós. Olha, eu posso te livrar dessa. Fala comigo, vira meu amigo. Só que o que Jesus falou? O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti tem culpa maior. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas já teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Agora, o padre já havia falado, se vocês lembram, né? Porque acho que eu me estendi um pouco na homilia ontem, já devem ter esquecido. Mas qual é a dinâmica, a estratégia do reino de Deus? Serviço. E onde que o serviço começa? No chão. No chão. Na humildade, na entrega. E é por isso que o reino de Deus não é como o reino daquele que estava acusando, daquele que estava tentando negociar, eu posso te livrar. A gente continua chamando de vitória na nossa vida aquilo que muitas vezes é só uma vaidade arrumadinha.
temperada. E a gente continua rejeitando o amor quando ele vem de uma forma de entrega. Quem ama de verdade, queridos, precisa ir até o final. Precisa ir até o final. Não pode desistir pelo meio do caminho, porque senão não é amor. Ah, padre, mas eu não estava suportando mais. Então não era amor. Não era amor. O servo sofredor, ele pode até parecer impressionar por fora, mas não é por fora que Jesus quer impressionar. Aliás, Jesus não quer impressionar nada. Ele carrega dentro o nosso peso. Ele carrega dentro de si os nossos pecados, as nossas culpas. E nós cristãos, um pouco meio desorientados, para não dizer muito desorientados no tempo de hoje, a gente precisa entender uma coisa, né, que a igreja sempre buscou ensinar. A palavra diz que uma só pessoa assumiu as nossas culpas. Já que existe uma pessoa que assume as nossas culpas, agora a gente precisa ter o quê? Responsabilidade só. Alguém assumiu a nossa culpa, agora não temos mais culpa. Agora a gente só precisa ser responsável. Agora, responsabilidade é uma palavra muito forte, porque ela é uma virtude dada para aqueles que de fato querem viver uma vida feliz, uma vida boa, uma vida agradável, que sabe colocar as coisas nos seus devidos lugares, que organizam a sua própria vida, que não se deixam levar pelo pecado, pela enganação, pelo erro. A segunda leitura, queridos, diz que ele rezou com lágrimas e clamor. Ou seja, Jesus não atravessou a paixão como quem finge não sentir. Ele estava sentindo tudo. Tudo. Ele sentiu, ele sofreu, ele tremeu por dentro, ele viu o que seríamos capazes de fazer com o bem que ele mesmo faz por nós. Ele manifestou ali a própria divindade, sofrendo, tendo dor. Mas ele não caiu fora, ele não desistiu, ele não fugiu. Essa é uma das maiores lições para a nossa humanidade doente. A gente que quer ter a soberania o tempo todo, a gente que quer ficar sobre tudo o tempo todo. Maturidade, queridos, não é só parar de sentir dor, não. Não é. É quando ela chega e a gente não foge. A dor chegou para Jesus e o tempo todo ele poderia cair fora a qualquer momento, mas ele não saiu. O que Jesus fez? Ele permaneceu. Ele permaneceu porque ama. Em primeiro lugar, a Deus, ao Pai. Assim como o nosso amor, em primeiríssimo lugar, precisa ser a Deus. E aqui está um grande problema nosso. Nós já não amamos Deus em primeiríssimo lugar. E não vem com essa que ama que não ama. Não ama. Por isso, sim, hoje é o dia de chorar. Daqui a pouco você vai beijar a cruz em prantos. É para chorar mesmo. Porque em muitos modos, de várias maneiras da nossa vida, a gente não ama Deus. A gente finge amar. A gente coloca uma skin de católico. A gente coloca uma roupa de religioso, uma estética religiosa. A gente não vive. Viver é muito mais. Viver é abraçar a cruz. Viver é ir até o final. Hoje o mundo foge de tudo. Tudo aquilo que custa, até a vida. Jesus não foge. A gente foge. A gente foge dos nossos compromissos, a gente foge das nossas responsabilidades, a gente foge de fidelidade, a gente foge de perdão, da verdade. A gente foge até de nós mesmos. Olha a loucura. Mas a gente foge para onde? Para onde? A gente foge para as redes sociais, um mundo onde, paralelo ao nosso, a gente consegue ser perfeito, não é? Só que é só ali, porque na verdade não somos. A gente foge para os nossos excessos, para aquele excesso de trabalho, a gente foge para os vícios, para a comida, para a bebida, para o pecado, para a maldade, para tudo. Isso tudo para tentar evitar aquilo que está fora do nosso alcance, fora do nosso controle. Cristo não foge. Ele não foge da cruz. No Evangelho de São João, queridos, a gente vê isso. Ele é traído, ele é preso, negado, humilhado, coroado de espinhos, crucificado. E no meio de tudo isso, ele permanece inteiro. Ainda que o seu coração estivesse dilacerado, ainda que o seu corpo estivesse ali sem
aspecto humano, não inteiro no corpo, porque o corpo estava sangrando muito já, né? Já estava ferido, sem aspecto humano. Isso deveria, queridos, mexer muito com o nosso coração também, profundamente. Porque nós, muitas vezes, por muito menos, a gente já se torna outra coisa. Uma decepção pequena já deixa a gente endurecido. Uma coisinha, uma crítica que é feita para nós, sobre nós, a gente já fica todo, né, armado, a gente já se desmonta todo, né? Alguém fala alguma coisa sobre nós, uma frustração, a gente, já vou largar tudo porque disseram não para mim. Ou então a gente diz assim, né? Ou dizem para a gente fazer, tem isso também, né? Porque tanta gente vai buscar ajuda, talvez até nos lugares errados, aí essa pessoa que a gente está buscando ajuda diz assim, ali não é o seu lugar. É mais fácil dizer isso, né? E por isso a gente fica sempre pulando, né? A gente não encara o problema, a gente não vive o problema, a gente não abraça. Jesus não, ferido, continua sendo amor, não deixou de ser amor. Sem aspecto humano, ali estava o amor de Deus, o amor por cada um de nós. Por isso, assumindo a nossa culpa. Ele que não tem culpa nenhuma, humilhado, continua sendo verdade. Sabe quando aquela nossa verdade é humilhada? Jesus também, sendo verdade, foi humilhado. Foi de um lugar para o outro, dali para cá. Cada um julgava de uma maneira. No entanto, ele ficava em silêncio, abandonado. Todos aqueles que estavam ao seu redor, chegou um tempo que foi embora. Claro que ia embora. Dói, eu não quero ficar na dor. Eu não quero ser perseguido. Eu não quero ser morto. Mas mesmo sendo abandonado, ele continua ali, sendo entrega, sendo aquela oferta, sendo aquele cordeiro imolado. Então aqui, queridos, chega o momento mais ápice assim, né? Que é a cruz. Tudo está consumado. Essa, queridos, não é, como eu disse ontem, né? Não é uma frase de derrotado. Infelizmente, na nossa vida, a gente gosta muito de dizer isso. Já era, não tem mais jeito, não tem o que fazer. A frase de Jesus, dizendo que tudo está consumado, é a frase de quem foi até o fim. Para querer dizer assim, cheguei aqui. E não com orgulho ou vaidade, mas ele chegou por amor, obedecendo, amando. Ele chegou até o fim na obediência, na entrega, no amor. Nós, por muito menos, paralisamos, porque tudo a gente diz que tem medo, tudo a gente diz que não vai fazer. A cruz revela que o maior problema da nossa humanidade não é político, não é econômico, não é social. Tudo isso é grave? É. Mas o problema mais fundo é um problema espiritual. É uma luta entre o bem e o mal, que o mal investe constantemente contra o bem. Por isso que o coração do ser humano, né, ele desaprendeu a amar como Cristo. A gente ama conforme as nossas vaidades. Eu te dou, você tem que me dar. Tem um estado assim, né? Quer rir, tem que fazer rir. Não tem isso? Pois é. Mas Jesus não tem essa dinâmica. Muito pelo contrário. Jesus foi até o final. Até o final. Nós, no nosso tempo, a gente quer o tempo todo amar para ser amado. Tem sempre alguma coisa em troca. Quer amar para ser amado. Mas o grande problema é que a gente quer amar sem dor. A gente quer seguir sem renunciar. A gente quer se salvar, mas não quer converter. Aí que tipo de vida é essa? A gente quer uma cruz, vou abraçar a cruz. A cruz não é uma bolsa, não. Vou botar uma bolsa aqui, na mochila. A cruz, ela é para a gente se converter. A cruz é para a gente se mortificar. Mas a Sexta-feira Santa, queridos, ela quer rasgar uma mentira que muitos de nós vivemos. Aquela ilusão de que a gente ama. Eu amo muito, mas não ama nada. Se a gente olha para aquilo de hoje, para o centro da celebração de hoje, a gente vai ver o que é o verdadeiro amor. Ele nos mostra que não existe ressurreição sem entrega. Não tem como Jesus passar aquela fase. Não tem como. Ressuscita, porque para ressuscitar alguém tem que estar
morto. E Jesus, ele quis morrer por cada um de nós. Mas para que ele morresse, ele precisou se entregar. Ele se entregou. Não existe vida nova sem a gente morrer para nós mesmos. Jesus morreu até para si, aniquilando a sua própria humanidade. Não a sua divindade, mas a sua própria humanidade. Por isso hoje, queridos, a gente precisa não só ter aquela raiva, aquele rancinho que fica, né? E a gente se pergunta, por que mataram Jesus? Quem matar Jesus? A pergunta tem que ser outra. E essa pergunta precisa ser respondida ao longo desse dia, amanhã no Sábado Santo, o dia da contemplação, o dia do silêncio. O que ainda precisa morrer em nós para que Cristo viva de verdade e sempre em nós? O que precisa morrer em nós para que Cristo sempre permaneça vivo em nós? A gente precisa sacrificar muita coisa. O nosso orgulho, a nossa vaidade, dureza, egoísmo, covardia, falsidade, a nossa mentira. A gente ficar sempre recusando a conversão o tempo todo. A nossa humanidade só muda quando o nosso coração muda. Agora, o coração de Jesus, ele estava o tempo todo apontado para o Pai, para fazer a vontade do Pai, por amor a cada um de nós. E o coração só muda quando para de fugir, né, daquilo que é confortável. Abraça a cruz. O coração de Jesus não fugiu da cruz. Não fugiu. E é nesse coração que nós hoje todos somos inseridos, cada um de nós. Ainda que tenhamos inúmeros pecados, ainda que a gente não ame direito, ainda que a gente traia, ainda que a gente faça besteira, ainda de um monte de coisa, ainda que a gente se sinta culpado o tempo todo, mas Ele já tomou sobre si as nossas culpas. Então nós, cristãos, católicos, devemos viver um cristianismo mais saudável. Mais saudável. Quando a gente começar a perceber, queridos, que precisamos ser muito lúcidos e responsáveis sobre os nossos atos. Coisa que aqueles judeus, infelizmente, não puderam ter. Vamos pedir nessa celebração desse dia para que o Senhor tenha misericórdia da nossa humanidade, tenha piedade de cada um de nós, para que possamos continuar a amá-lo até o fim, sem constrangimento, sem mudar, sem sair, sem fugir. Permaneçamos, porque Ele permaneceu na cruz, no caminho da cruz, até o final, sem desistir, por cada um de nós. Por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.